Muito bem, vamos falar agora de uma grandeza física, já bastante conhecida de vocês, que é o momento angular. Mas, momento angular na teoria quântica. Na teoria quântica. Como é que a gente trata o momento angular na teoria quântica? Vamos a esse aspecto. Por exemplo, vamos deduzir, né, uma expressão para os autovalores do momento angular, da componente Z do momento angular. E também das funções de onda do momento angular. Esse é o tópico desta aula, momento angular. É claro que eu posso começar, né, lembrando, né, a definição de momento angular na teoria clássica, né? Momento angular na teoria clássica ele tem três componentes, porque L é igual a R vetor P. Então tem um componente Lx, Ly e Lz. É isso, na teoria clássica. R vetor P. A gente vai usar muito isso aqui. Na verdade, agora, em termos de produtos de componentes. Na teoria quântica, produtos de componentes, né? A gente não olha muito para R vetor P. Não. A gente olha para as componentes de L. Lx, Ly e Lz. Como eu escrevo essas componentes em termos das componentes do vetor posição e do momento linear da partícula. Muitas vezes o momento angular é conservado. A gente vai olhar para esse aspecto aqui, né? E eu quero lembrar que L ao quadrado, né, ele é igual a L escalar R, portanto, Lx ao quadrado mais Ly ao quadrado mais Lz ao quadrado. É só para lembrar a definição, claro, né? Muito bem. O momento angular é uma grandeza muito importante, né, na teoria clássica, claro, né, porque a gente está interessado aqui, por exemplo, no estudo do movimento dos corpos rígidos. O momento angular tem um papel absolutamente central, de forma que o momento angular de uma galáxia, né, o momento angular de uma estrela, isso é super importante na astronomia. O momento angular de um corpo rígido, é isso que a gente procura determinar, na verdade, utilizando as equações de movimento, né? É claro que se eu tenho uma partícula, né, que se move em uma órbita circular, ela tem um momento angular que depende da carga da partícula, quando ela está, por exemplo, sob a ação de um campo magnético, né? Então, o momento angular é uma grandeza física de extrema relevância, porque, em primeiro lugar, o momento angular é conservado, né, na ausência de torques, né? Ausência de torques. Então, se usa muito o princípio da conservação do momento angular, né? Se você tem uma grande distribuição de matéria, você pode desprezar a interação daquela distribuição de matéria com outras distribuições de matéria, o sistema fechado, e num sistema fechado o momento angular é constante. Muito bem. E na teoria quântica? Na teoria quântica é simples. Você associa ao momento angular um operador momento angular. É isso, um operador momento angular. A teoria. Esse operador momento angular é o produto vetorial do operador R pelo operador P. Simples assim. Olha só, portanto, como operador, a componente x de L é dado por esses termos aqui. Y, veja, d dz menos e d dy. Ly e assim por diante, e Lz, né? A gente costuma definir também L mais como sendo Lx mais I Ly e L menos como Lx menos I Ly. Muitas vezes é bem legal trabalhar, né? Bem legal, bem interessante trabalhar com L mais e L menos.
Isso é interessante, porque, por exemplo, L mais, L menos, o produto é Lx ao quadrado, mas é Ly ao quadrado. A gente não vai ter tempo para fazer uso disso, né? Mas veja só, eu posso representar L2 como sendo igual a L menos L mais, né? Mais Lz ao quadrado, né? Mais Lz ao quadrado. Aliás, aqui não existe esse Lz, aqui, Lz ao quadrado. Agora veja, eu posso também escrever o operador Lx, Ly, L mais, L menos, L2, né? L2, né? Utilizando coordenadas esféricas. Coordenadas esféricas. Né? Aqui está. Né? A gente usa muito. É isso que a gente vai fazer hoje, inclusive. Em coordenadas esféricas, aí tem que usar aquelas regras de derivação, tá certo? Mas, olha só, Lz tem uma forma muito simpática, muito simples, muito simples. Lz é esse operador aqui, menos IH cortado, ddφ, a derivada com respeito a φ. Lembra-se que agora estamos falando de operadores. Eu associo a componente z do momento angular na teoria clássica à componente z do momento angular na teoria quântica. E Lz, né, chapéu, é menos IH cortado ddφ. L mais e L menos tem essa forma aqui, um pouco mais complicada. Vocês vão olhar, porque as pessoas vão receber o texto, então não precisam se preocupar com isso. E L2, L2 tem essa forma aqui que a gente vai utilizar muito em coordenadas esféricas, né? Então, L2 já é um operador bem mais complicado. Derivada segunda com respeito a φ, derivada primeira com respeito a θ, de seno θ vezes a derivada primeira com respeito a θ. Já é um operador um pouquinho mais complicado, esse aqui na teoria quântica, né? O fato é que agora é uma questão de trabalhar. Tem que... Isso aqui, a gente vai colocar alguns exercíciozinhos para vocês, né? Para demonstrar, porque isso aqui dá um pouco de trabalho, né? Mas é só isso, é trabalho braçal. Não é uma coisa que vai requerer uma grande sacada de vocês. Nada disso, né? É para provar isso aqui, olha. O comutador de Ly com Lz é igual a IH cortado Lx. A de Lx, né, com Lz, né, é igual a IH cortado Ly. E de Lx com Ly é igual a Lz. Então, você veja, aqui, a relação de comutação do operador momento angular é essa, em geral. Li, Lj é igual a IH cortado vezes εij k, né? LK é uma notação, né? Que a gente usa muitas vezes, né? O fato é que eu não posso medir Lx, Ly e Lz com absoluta precisão. Só uma delas. A gente escolhe Lz. Então, eu posso ter, né, situações onde eu possa medir L ao quadrado e Lz. Né? Veja, aqui tem outras relações de comutação. É uma coisa absurda o número de relações de comutação que você pode se perguntar. Mas eu quero chamar a atenção para essas aqui. L2 comuta com Ly, com Lx e com Lz. Comuta. Eu posso medir L2, né, com absoluta precisão e, ao mesmo tempo, medir Ly com absoluta precisão. Poderia também medir L ao quadrado, né, com Ly, né, com Ly e com... Eu posso, então, medir L ao quadrado com absoluta precisão, com Lz, com Ly e com Lx. Acontece é que eu tenho que escolher entre medir com absoluta precisão ao mesmo tempo, né, L ao quadrado e uma delas, porque eu não posso medir Lx, Ly e Lz com absoluta precisão. Então, eu escolho sempre Lx e Ly. Muito bem.
O fato é que agora que eu tenho algumas demonstrações, né, que eu faço, né, mudança de variáveis, para mostrar isto aqui, que eu havia chamado a atenção antes, né? Aqui, então, eu tenho LZ, e eu mostro que LZ é dado por menos IH cortado DDφ, né? E agora, vamos ao problema central, né, da teoria quântica, né? Quais são? Eu agora escolhi, veja só, eu escolhi que eu posso determinar L ao quadrado e uma delas, Lx, Ly e Lz, porque eles não comutam Lx, Ly, Lz. Então a gente escolhe L ao quadrado e Lz. Os autovalores de L ao quadrado nós vamos indicar apenas com a letra L. E os autovalores de Lz vamos indicar com a letra M. De forma que aqui nós estamos procurando os autoestados de L ao quadrado, e a gente vai mostrar, a gente pode mostrar que os autovalores, né, de L ao quadrado são dados por H cortado vezes L vezes L mais 1. Então, L ao quadrado só pode assumir esses valores com L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2, L igual a 3 e assim por diante, né? E a componente Z do momento angular só admite esses valores, M vezes H cortado. Olha só que coisa curiosa, é o que a gente obtém utilizando, né, a velha mecânica quântica, as regras de quantização de Boson-Merfeld, né, de Boson-Merfeld. Então, aqui eu tenho, a gente já vai mostrar isso, né? Muito bem. E nós definimos, né, essas funções y, L e M de θφ, né, como sendo as funções harmônicas esféricas. Elas são, então, as funções de onda. Elas representam a amplitude de probabilidade de você encontrar um momento angular de tal maneira a que a direção dele seja especificada pelos ângulos θ e φ. É isto. Né? Muito bem. Então, essas são umas funções de onda. Lz é dado por aquela expressão que nós já conhecemos, né? L2. Né? Muito bem. Vamos começar pelas autofunções da componente Z do momento angular. Quais são os valores possíveis do momento angular na teoria quântica? A gente começa com Lz. A equação, né, de autovalores agora, né, é uma função G de φ de tal maneira que o que nós estamos chamando aqui de Lz, né, é igual a Lz vezes essa função. Mas isso é muito fácil. Olha só, encontra G de φ, né, que são, na verdade, as autofunções, né, de Lz, autofunções de Lz. É muito fácil encontrar as autofunções de Lz. Tem essa forma aqui, ó. Mas, né, é claro que eu tenho que estar atento a essa condição. G de φ mais 2π, esse 2π está no lugar errado aqui, é aqui dentro. G de φ mais 2π é igual a G de φ, porque depois de uma rotação, voltamos à mesma situação original. E isto aqui é suficiente para impor, então, essa condição. Olha só, Lz é igual a M vezes H cortado. M, por outro lado, pode ser igual a 0, pode ser mais ou menos 1, porque a componente Z pode ser positiva ou pode ser negativa. Né? Mais ou menos 2, isso aqui é muito fácil. Né? É claro que ela é limitada pelo valor de L2. Ela nunca pode ser Lz ao quadrado, ela nunca pode ser maior do que L2, de forma alguma. Né? Muito bem. Agora, então, temos essa situação aqui, olha. Lz
é igual a m vezes h cortado. Ou seja, essa componente aqui, a componente de L, a LZ é qualquer orientação, qualquer que seja o eixo. Você escolhe como você quiser. Tá certo? Então, LZ, né, é dado por essa expressão. Ou seja, é a velha regra de quantização, mas agora usando a teoria quântica, muito mais sofisticada do que antes. Isso aqui é exato, na verdade. Agora, a gente vai, na verdade, mostrar que L2 é igual a H cortado ao quadrado vezes L mais 1. Né? E esse L é o número quântico azimutal. Né? O MZ, ou M aqui, é o orbital. Agora, a gente vai mostrar depois que esse L ele é sempre menor ou igual a n menos 1, no caso de um átomo, né? Onde n é o número quântico principal, associado à energia. Né? Muito bem, Lz é dado por essa expressão. E é claro que esse M aqui, né? Esse M aqui, eles devem estar compreendidos entre L e menos L. Então, eu tenho 2 vezes L mais 1 valores, né, de M, ou de ML, porque ele começa de menos L, vai diminuindo em uma unidade até L. Isso me dá 2L mais 1 valores. Esse ML é o número quântico, muitas vezes dito magnético. Né? Muito bem, ainda tenho que levar em conta, né, esse número quântico aqui de spin, né, que a gente vai deixar isso para a próxima aula, e eu tenho que levar em conta também esse momento angular total. Agora, o que eu queria, por outro lado, agora avançar um pouco, é nessa questão das autofunções do momento angular orbital, né, que são essas funções aqui denominadas harmônicos esféricos. São funções de θ e φ. Essas funções de θ e φ, elas são tais que L, o operador L, você lembra que tem 2 derivadas, né? Aplicadas a elas, me levam a L ao quadrado, e eu vou determinar esse L ao quadrado, né? Y e Lm. São autofunções, né? As funções denominadas harmônicos esféricos são as autofunções do operador L2. E Lz, claro, é Lz vezes YLm. Né? Então, YLm, né, são as autofunções de L ao quadrado e de Lz. Por isso é que tem aqui o M e tem o L. É claro que elas dependem de θ e φ, porque não sei se vocês se lembram, mas o L ao quadrado só envolve derivadas de θ e de φ. Né? Muito bem, de forma que é claro que Y, se eu fizer, né, digamos, L igual a 0, por exemplo, mas isso não é o caso agora, mas para qualquer que seja, a gente já havia determinado Ym de φ. Né? Então, eu vou usar como função YLm a função Ym de φ vezes uma função agora só de θ. Aqui eu tenho as condições de normalização, já abordamos essa função antes, que havíamos chamado de G, na verdade. Né? E obtemos, então, essa condição de M. Estou repetindo, né, algumas coisas, né? Mas, de qualquer maneira, agora tomando aquelas funções, né, que são as funções harmônicas esféricas. Né? Muito bem, Lz entre menos L e L, bom, muito bem, aqui eu posso olhar aqui para as possíveis projeções. Né? É claro que aqui eu estou levando em conta também o momento angular de spin. Muito bem, vamos agora voltar à questão da determinação dos autoestados e autovalores do momento angular orbital. Né? Existem 2 formas de fazer isso. Uma delas, na verdade, a gente não vai fazer isso em detalhes, isso está, na realidade, feito na apostila, né? Mas é lançar mão desses operadores L+, e L-, de forma que, quando eu aplico o operador L+, ou L-, né, para essas funções y
M, fazendo M igual a L depois, mas isso aqui vale para qualquer M, né? Elas aumentam o valor de Lz por um fator que é M mais 1. É claro que isso aqui tem um limite. Então, existe um valor para o qual o L mais, né, veja bem, o L mais aplicado a YL φ é igual a zero. Esse valor, então, é L. E, portanto, aplicando L menos e L mais e fazendo algumas manipulações, você vai concluir que L ao quadrado é igual a L vezes L mais 1 vezes H cortado ao quadrado. E que, na verdade, o que nós temos é que o M ele vai estar compreendido entre menos L e L, e, portanto, 2 vezes L mais 1 valores de M são possíveis, né? Então, aqui está, M está compreendido entre menos L e mais L. É claro, não há muito o que fazer, porque a componente Z não pode exceder o valor da raiz quadrada do momento angular, por exemplo, ao quadrado, né? Muito bem, então vamos voltar, né, a essa questão. Essas funções, né, denominadas de harmônicos esféricos, elas, na verdade, elas representam o produto de uma função de φ e uma função de θ. Então, eu tenho uma função só de φ, que estamos chamando de YLφ, e uma função só de θ. Elas são ortonormalizadas, né, de acordo com esta expressão aqui. Nós já chamamos a atenção para essa questão da ortonormalidade, né, dessas funções de onda, né? Muito bem. Então, agora temos um problema matemático aqui, que é o seguinte: resolver uma equação diferencial. Uma equação diferencial L ao quadrado YLM de θφ igual a L vezes L mais 1 vezes H cortado ao quadrado, tá certo? Como L já tem H cortado, então a gente cancela os H cortados e temos aqui uma equação, na verdade, né? Uma equação diferencial. Agora, separando as variáveis, né, essa equação diferencial tem essa forma aqui. É uma equação diferencial bastante estudada. Agora, é uma função só de θ. Só de θ. Θ envolve, é uma função de θ, L e M. L vezes L mais 1 está aqui, M está aqui. E essas funções foram muito bem estudadas, dada a sua relevância, né? E elas se escrevem assim, em termos de polinômios, né? São funções polinomiais. E esses polinômios, né, eles, na verdade, são escritos ou podem ser escritos ou obtidos, né, por meio desta expressão aqui, né? Então, qual é esta expressão? θLm é dado por isso aqui, vezes 1 sobre seno θm, e aí derivadas, né, da função seno de 2L θ. Então, em princípio, eu consigo, por meio de derivadas, né, dessa função seno de 2θL, derivada com respeito ao cosseno θ, eu posso encontrar cada uma dessas funções, né? Uma que é relativamente simples, né, é quando m é igual a zero. Quando m é igual a zero, essas funções, ou esses polinômios, são os polinômios de Legendre, né, de forma que os polinômios de Legendre satisfazem a esta equação, né? Ora, aquelas funções lá anteriores, né, elas são as funções de Legendre associadas, né?
são as associadas. Esse θLm são as funções de Legendre associadas. E essas aqui são as funções de Legendre, que existem aí muitas tabelas, né, para essas funções. O fato é que a gente vai ver que essas funções, né, esféricas, né, elas são tais que elas dependem do ângulo. De forma que, por exemplo, para L igual a zero, θ igual a zero, ela não depende do ângulo, né? Mas elas geram uma dependência com θ e φ que vai ter uma relevância muito grande quando a gente estudar os orbitais de um átomo. Antes só de encerrar, eu queria chamar a atenção, né, para aquele que a gente pulou há pouco tempo, né, que é a questão do momento angular total. O momento angular total ele é dado por L mais S, que é o momento angular de spin. Mas como a gente não havia falado de momento angular de spin, então a gente não entrou muito nesse assunto. Mas, de qualquer maneira, a grandeza física relevante é, no caso de um elétron num átomo, é o momento angular total. A soma do momento angular orbital mais o momento angular de spin. Sobre o momento angular de spin, a gente vai falar em seguida.